Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre que história é essa de que o Claudinei Oliveira poderia trocar o Paysandu pelo Remo. Enfim, surgiu essa notícia aqui, essa especulação entre a torcida nessa última semana. E quero falar também sobre o Antônio Oliveira, que foi contratado pelo Remo até aqui, desempenho bem ruim, né? 5 jogos, apenas uma vitória. E como aqui no canal nós trazemos notícias dos dois clubes, do Paysandu e do Remo, eu achei interessante comentar sobre a situação aqui, né, do Claudinei, que vive uma fase muito boa, diferentemente do português, 6 jogos, 4 vitórias, o Antônio Oliveira, uma vitória apenas em 5 jogos. Então, fora do G4, o Remo aí certamente vai buscar vitórias no decorrer da sequência, né, da temporada, porque já está tendo uma distância bem significativa em relação aos outros clubes, principalmente ali da parte de cima. Ainda, por exemplo, no G4, é uma opção bem real. Mas se você pega em 5 jogos e só teve uma vitória, certamente hoje o Remo era para estar numa posição ainda melhor. O Paysandu, por outro lado, tem conseguido se recuperar, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, todos invictos, conseguiu aí sair da zona e a tendência é ganhar um pouco mais de espaço para o decorrer da temporada. E aí, que opções que temos de técnicos livres no mercado aqui no Brasil? Será que teria, né, que ir atrás do Claudinei no Paysandu? Até porque, vamos combinar, uma possibilidade disso acontecer eu considero bem baixa. Vou comentar aqui também sobre outros treinadores para vocês. Só antes, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever. Quem sabe hoje, você clicando aqui em se inscrever, nós já viramos aqui, ó, 69 mil inscritos. Estamos com 68.900, falta menos de 50 inscritos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Até sair, pode ser que falte muito menos. Então, você clicando aqui, dependendo, já pode virar ali, ó, 69 mil inscritos. Bora chegar aí a essa meta. Conto com a sua ajuda, com seu like e com a sua inscrição. Chegando em 70 mil, quem sabe aí, em média uns 40, 45 dias, vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu clube do coração, então não fique de fora, já se inscreva aqui embaixo. Bom, então quando você olha aqui para o mercado brasileiro, né, não tem, meu Deus, nomes interessantíssimos livros no mercado. Eu confesso que se eu olhasse esses nomes aqui de treinadores, uns 2 meses atrás, eu diria que era pior. Ali em março, abril, eu falava, rapaz, não tem um treinador decente livre no mercado. Sinceramente, não tinha mesmo. Só que assim, a gente olhando aqui, até que aparece um nome ou outro. É claro, tem alguns que já tem muito tempo longe do mercado, mas eu vejo que nesse momento aqui no Brasil, o que está acontecendo? Tem bons treinadores, mas seria mais apostas. Como assim? Treinadores mais jovens, né? Por exemplo, ó, livre aqui no mercado. O Carpini, que eu acho que é muito bom, acho que o Carpini seria um dos melhores, porque já fez um bom trabalho no Vitória, ok. O Barbieri, depois de uma passagem ruim pela equipe do Atlético Paranaense, então eu fico com o pé atrás. Tem outros nomes aqui, por exemplo, o Lisca, que você conhece, né, o potencial dele, isso aí é bom e ruim ao mesmo tempo. E aí aparecem outros nomes, por exemplo, o Zé Ricardo, não acho muito interessante, mas enfim, ficou desempregado recentemente, então tem pelo menos algumas opções para discutir, porque eu confesso que uns meses atrás era difícil, viu? Não tinha quase que nenhuma boa opção disponível aí no mercado. E aí, analisando assim de forma geral, eu acho que o Carpini pode sim ser uma das boas alternativas. Bom trabalho pelo Água Santa, depois pelo Juventude, rápida passagem pelo São Paulo e no ano passado fez um bom projeto pelo Vitória, né? Manteve o clube na Série A, foi para a Sul-Americana e nesse ano acabou não resistindo à pressão, né, que tinha e foi demitido no Vitória recentemente, né? Então eu acho que, não sei se ele gostaria de trabalhar novamente, mas ainda assim, para a Série B, acho que seria uma das melhores opções disponíveis no mercado. É igual eu falei, o Barbieri também é uma alternativa. Talvez porque também tem muita pressão no Atlético Paranaense e tudo mais e não conseguiu exercer um bom trabalho. Mas enfim, surge muito bem no Flamengo, passagem ok pelo Goiás, né, em 2019, depois ainda passa pelo Red Bull Bragantino, que foi o auge do seu projeto, quase ganhou uma Sul-Americana, foi ainda para o Vasco em 2023, aquela aposta da 777, não foi muito bem no Vasco e nem no Juarez do futebol mexicano e agora no Atlético Paranaense também, 12 vitórias em 24 jogos. O aproveitamento dele, né, se a gente olha, é um pouco mais de 60%. Não é um aproveitamento ruim, mas de desempenho esportivo sim, né? Na Série B, 6 jogos, 3 derrotas e 3 vitórias. Na Copa do Brasil foi eliminado muito cedo, no Paranaense nem sequer chegou na final. Então assim, sinceramente acho que as opções livres, né, no mercado seriam mais apostas, tirando o Carpini, que é o mais novo também, né, 41 anos só. Só que esse, na minha opinião, já demonstrou que tem sim potencial. Eu acho que ele seria a melhor opção. Aí eu colocaria o Zé Ricardo ali com muitas ressalvas, assim também como o Barbieri, né, também com muitas ressalvas. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer, né, sobre esses dois nomes que estão aí disponíveis no mercado. Sobre o Antônio Oliveira, vai sim gerando uma pressão em cima do treinador, 5 jogos até aqui apenas uma vitória, é claro, né, não tinha obrigação de, meu Deus, sair ganhando todos esses jogos. Início de trabalho, o cara estava esses dias lá em Recife, perdendo todo o jogo pelo Sport,
e aí chega, né, no Remo com resultado ruim contra o Paysandu, foi o único jogo que ele perdeu até aqui, venceu o Atlético e aí, né, empates contra Cuiabá, Chapecoense e Novo Horizontino. É claro, esses 3 clubes aí que eu falei estão brigando na parte de cima da tabela, Novo Horizontino, o Cuiabá e aí a Chapecoense, né, todos estão aí na parte de cima. Pelo menos não perdeu para esses times, que aí senão hoje o Remo poderia ter perdido até mais uma posição contra o Cuiabá aqui, por exemplo. Então, o que eu acho? Não vejo que é o momento de trocar treinador, não mesmo. Mas tem que cobrar aí a sequência dos próximos jogos que o Remo vai ter. Obviamente, confrontos bem diretos, né? Vai ter aqui na parte de cima duelos contra o Avaí, contra a equipe do Goiás, fora de casa. Mas eu vou focar principalmente nos jogos em casa aqui, que eu acho mais plausível do Remo conseguir uma vitória, tá? Por exemplo, Avaí, Ferroviária e Botafogo. Esses são os próximos 5 jogos. Se consegue 3 vitórias, então pode ser que uma vitória venha contra o Goiás ou a América fora? Pode, mas considerar um empate aqui, um desses 2 jogos já vai ser uma boa opção. Talvez contra o América, que não está vivendo uma grande fase. Enfim, eu acho que esse aí vai ser os próximos jogos decisivos, até porque já estamos chegando numa parte do campeonato que não dá para dizer mais, por exemplo, o Remo já tá bom, né? O objetivo é permanecer na Série B. Série B não existe, ou você sobe ou você está em crise para não cair, né? É incrível. Só que 17 jogos, daqui 5, igual esse aqui que eu estou projetando para vocês, já vamos estar na 22ª rodada. Aí, faltando aí 16 jogos para terminar o campeonato, você vai falar que o Remo em 4º, 5º, 7º lugar que seja, 3 pontos de diferença para o G4 ou 3 acima dentro, você vai falar que não vai brigar para subir? Então, isso aí, na minha opinião, que vai ser a análise geral. Eu acho que essa especulação aí, por exemplo, do Claudinei, é muito mais um boato da torcida, né? Tanto que você pesquisa, não tem nada de oficial ou algo nesse sentido. E também, de qualquer forma, né? Para o Claudinei compensar, você trocar um projeto que você começa muito bem, já não tá naquela... O Paysandu, por exemplo, pegou ele, né? Quando ele chegou, eu falei, rapaz, vai cair de jeito, tá igual o Sport, por exemplo, na Série A, com 3 pontos e o outro acima já tá tirando 10 de vantagem. Se fosse esse cenário, você trocar um time, né, que vai brigar para não cair, para um outro que está no G4, você até poderia entender, mas dentro dessa rivalidade, um acabou de chegar, os dois, né? Você vai demitir o Antônio Oliveira com 5 jogos, pô, não tá fazendo um desempenho pífio também, é ruim, mas não é pífio, nem acho que vai ser. E aí o Claudinei também acabou de começar, desempenho bom, vai sair? Sinceramente, eu vejo como essa possibilidade muito real. Sinceramente, acho que isso aí foi muito mais especulação da torcida, mas eu quis trazer aqui para vocês, né, falar sobre esse cenário e também, caso seja necessário, falar sobre o novo técnico para o Remo, que é igual eu falei, acho que o melhor seria o Thiago Carpini, mas eu no momento ainda não veria necessidade para essa troca. Teria que analisar os próximos jogos que vão ser muito decisivos. E é claro, acho que o Remo tem que mudar a mentalidade, não tem que falar assim em brigar para conseguir o acesso, até porque já está com uma pontuação boa, né? Pô, não vai cair mais, 26 pontos aí com todo o campeonato ainda pela frente, é óbvio, né? Mas vai na ladeira, mas não tem mais risco de brigar na parte de baixo, então olha para a parte de cima, que eu acho que é o potencial, até mesmo de olho nas contratações que fez nessa atual janela, e eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do Claudinei Oliveira? Se é todo esse técnico também, né? Porque se você pega 1 ano e meio atrás, 2 anos, ninguém queria Claudinei Oliveira. Aí agora está numa fase boa, todo mundo quer. Então tem que valorizar o profissional como ele é, né? E não no momento de fase ou algo nesse sentido. É óbvio que conta muito, mas para trocar um trabalho também que eu gosto do Antônio Oliveira, acho que é um bom técnico, a custo de nada, né? A custo de, meu Deus, empatou contra o Novo Horizontino e Chapecoense. Vamos demitir. Não acho que é esse o cenário. Eu acho que a maioria de vocês também vão concordar aqui comigo. O torcedor do Paysandu também, como que vê, né, com os olhos o rival querendo o técnico, pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões dos 2 clubes, Paysandu, Remo, vai estar tudo aqui embaixo na tela. Bora aqui, ó, rumo aos 69 mil inscritos. Eu vi aqui agora, falta menos de 25 inscritos no canal. Então se inscreve aqui embaixo e nos vemos aqui amanhã. Valeu!